Marcos, capítulo de número 2, meus irmãos. Iremos ler desde o versículo 1 até o versículo de número 12. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, nós lemos assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Até aqui, meus irmãos, vamos mais uma vez orar? Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos diante das Escrituras Sagradas, que são a palavra do Teu Espírito Santo para nós. Nós pedimos que, assim como o Senhor, pelo Teu Espírito, inspirou esta palavra santa, o Senhor agora ilumine os olhos do nosso coração, para que nós vejamos a Ti através das Escrituras, e contemplando a glória do Senhor, nós sejamos transformados, sejamos santificados na imagem do Teu Filho, por meio de quem nós oramos agradecidos. Amém. Eu gostaria que você, por um momento, imaginasse a cena da história que nós acabamos de ler. Vamos supor que você fizesse uma reunião para estudo bíblico na sua casa e você chamasse a vizinhança para o estudo bíblico, mas essa reunião, ela tivesse algo de muito, mas muito especial, no sentido de que o pregador da noite, ou o pregador da ocasião, fosse uma pessoa muito conhecida. E uma pessoa que, além de ser conhecida pela clareza do ensino, ela também fosse uma pessoa conhecida pela sua vida de oração, das noites em que essa pessoa passava na presença de Deus, e que também essa pessoa fosse conhecida pelo seu ministério de curas de pessoas enfermas. Então, de repente, a reunião está acontecendo lá na sua casa, tem gente que não acaba mais, gente olhando pela janela, gente encostada na porta, gente lá no quintal e até na rua, e o pregador está falando, mas de repente, enquanto ele fala,
é ouvido um barulho vindo do teto, e aí todo mundo começa a olhar para cima, e alguém começa a tirar os blocos de barro ali do teto, e poeira começa a cair, e palha que faz parte do teto ali começa a cair também. E qual seria a reação das pessoas diante de uma cena assim? Algumas pessoas olhando para isso poderiam pensar, mas o que está acontecendo? Quem é que está invadindo a minha casa? Né? Quem é que está atropelando ou trazendo distúrbio para o nosso estudo bíblico? E de repente, então, quando aquele buraco no teto é feito, 4 pessoas que estão ali em cima, elas descem por meio desse buraco, uma pessoa numa maca, numa cama, e essa pessoa é paralítica. E aí, então, essa pessoa é colocada diante do pregador que ali está. O pregador, o Senhor Jesus, ele olha para aquele paralítico, ele olha para cima, vê aquelas 4 pessoas ali, e diz o texto da palavra de Deus, vendo a fé daquelas pessoas, Jesus olha para o paralítico e diz: filho. Já pensou que coisa gostosa a gente ouvir Jesus dizer assim para a gente: filho. Jesus olha para esse homem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E como Jesus percebe que tem pessoas ali que estão no seu coração achando estranho aquilo que Jesus falou, os escribas, ele olha para os escribas e diz assim: por que vocês estão pensando isso em seus corações? O que é mais fácil? Dizer para esse paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda? E então ele, olhando para o paralítico mais uma vez, diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele diz ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você consegue imaginar a cena? De repente, o texto não diz que esse homem abre a boca para nada, mas ele pega a cama. Eu fico pensando na cara, na expressão do rosto desse homem, como é que devia estar nessa hora. Ele enrola a maca dele e ele sai andando. E as pessoas então, todos ficam admirados e dão glória a Deus por isso que aconteceu, dizendo assim: nunca jamais vimos tal coisa. E com isso, meus irmãos, Marcos, ele dá um passo a mais no seu evangelho, acrescentando algo a respeito da revelação que ele está trazendo para nós sobre este homem, Jesus Cristo. A cada vez que a gente volta para esse evangelho, a gente vê assim que Marcos vai contando como é que é a história e aos poucos ele vai revelando para nós, até chegar ao ápice da sua história, para nos mostrar quem é o Senhor Jesus. E à medida que a gente olha para o texto então, e à medida que a gente vai acompanhando, o nosso conhecimento de Jesus vai aumentando. Portanto, nessa noite, mais uma vez, nós vamos falar a respeito da revelação de Deus em Cristo Jesus, conforme Marcos nos ensina aqui. E eu quero, meus irmãos, começar com vocês com a maneira como Jesus fala a respeito de si mesmo no versículo 10. Quando ele está ali falando com as pessoas, não é? Ele se refere a si mesmo como Filho do Homem. Vocês devem se lembrar, quando nós começamos as nossas meditações no Evangelho, lá no capítulo 1, versículo 1, Marcos, ele resume a sua mensagem dizendo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele aponta logo de início para a divindade do Senhor. Mas aqui no versículo de número 10, do capítulo 2, Jesus, ele se denomina como Filho do Homem. E é uma expressão muito usada nos evangelhos. Ela aparece mais 140 vezes nos evangelhos. E todas, é claro, se referindo a Jesus. 84 versículos
Jesus fala a respeito de si mesmo como sendo o Filho do Homem. Mais tarde, nos demais livros da Bíblia, ela não aparece mais, a não ser no livro de Atos, quando Estevão vê o céu aberto e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Mas por que Jesus usa tanto essa expressão? Por que ele a prefere no lugar de todas? Por que cada vez que ele fala a respeito de si, ele usa largamente essa expressão? É que, para nós entendermos melhor, nós precisamos voltar às próprias Escrituras, para ver como é que Jesus pensava quando ele usava essa expressão. E eu quero, então, para isto, ler com vocês em 2 outros textos da Bíblia. Eu peço que vocês, por favor, abram primeiro lá no livro de Daniel, lá no capítulo 7, nós iremos ler os versículos 13 e 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. E Daniel escrevendo a respeito de uma visão que Deus estava concedendo a ele, séculos antes de Jesus nascer, Daniel escreve assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é um dos lugares onde no Antigo Testamento, então, aparece essa expressão. E Daniel aqui, ele está contando desde o começo do capítulo, a respeito de uma visão que Deus lhe deu, a respeito da história dos mundos a partir dos seus dias. Então, na visão de Daniel, ele vê subir e descer, ele vê a ascensão e a queda do Império da Babilônia, primeiramente. Depois dos babilônios, ele vê, na sua visão, a ascensão e queda dos reinos da Média e da Pérsia, e depois o reino dos gregos, da Macedônia, e por último ele vê o Império Romano surgindo também, mas todos os reinos, na visão de Daniel, da mesma maneira como eles vêm ao auge, esses reinos também depois são levados ao fim. Mas no último reino, nos dias do último reino, que seria o reino dos romanos, ele diz: eu vi um trono colocado no céu, e no trono do céu havia o ancião de dias, aquele cujos dias são desde a antiguidade. Ele estava sentado no seu trono, reinando para sempre, e eis que eu vi também alguém, como filho do homem, aproximando-se dele. E quando ele se aproximou do ancião de dias, foi-lhe dado um reino eterno. Foi-lhe dado domínio sobre todas as nações. E ele julgou todos os povos para que todas as nações e homens de todas as línguas o servissem. A ele foi dado o domínio, a glória e o reino sobre tudo e sobre todos. Essa visão aqui de Daniel, ela é paralela a Daniel capítulo 2 também. Lembra daquele sonho de Nabucodonosor com aquela grande estátua e os 4 reinos, e por fim o 4º reino era destruído por um reino que enchia a terra toda? É a mesma profecia, mas dada em 2 modos diferentes. Bem, meus irmãos, eu acho que a uma altura dessas, você já deve ter relacionado esse texto aqui de Daniel com outros lugares da Escritura, não é? Você já sabe até que texto que eu vou ler agora, não é? Marcos capítulo 13, versículos 23 a 27, ali nós temos uma interpretação de quem é este Filho do Homem, a quem foi dado o reino. Versículos 23 a 27 de Marcos capítulo 13, Jesus diz assim: estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos,
e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Nós voltaremos a esse texto no futuro. Agora você sabe aqui que Jesus está falando a respeito da sua vinda, do dia em que ele virá para reunir todo o seu povo, todos os seus escolhidos, de leste a oeste, de norte a sul, de todos os tempos, e Jesus se assentará no seu trono para julgar o mundo. Assim como na visão de Daniel, no qual ele contemplou todos os reinos da terra e terminava falando a respeito do reino de Deus, mostrando para Daniel como seria no tempo do juízo final, Jesus está falando aqui. Agora, quem é esse juiz? Quem estava na mente, na vinda do Senhor Jesus? Ele diz aqui que não somente ele, mas os seus herdeiros também herdarão o reino de Deus. Portanto, quando Jesus fala a respeito de si mesmo, desde o começo do Evangelho de Marcos, o Filho do Homem, ele está se referindo à profecia de Daniel. E ele se via como a profecia de Daniel se cumprindo. O reino de Jesus, o reino de Deus, começou com a vinda de Jesus. Segunda coisa que esse texto nos mostra é que Jesus é aquele que sonda o coração de cada pessoa. Versículos 6 a 8 está escrito assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam no seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Os escribas eram homens, como diz Mateus capítulo 23, que haviam se assentado na cadeira de Moisés. Isto é, eram os mestres da lei. Eram pessoas que tinham como função copiar a Escritura de geração em geração, estudar a Escritura, interpretá-la, viver de acordo com a Escritura e depois transmitir aos homens de Israel, às pessoas de Israel, mostrar para as pessoas o que diz a Bíblia. Então eram pessoas assim que a gente pode dizer, como a gente falaria hoje, né? Sabiam a Bíblia de cor e salteado. Eram pessoas assim que tinham um conhecimento intelectual muito grande. Mas Marcos nos diz que a partir daquele momento, começou a crescer, começou a se instalar no coração dos líderes espirituais de Israel. Depois vêm os fariseus e os saduceus e os sacerdotes e todos aqueles que eram da liderança espiritual. Eles começam a manifestar ou a nutrir no seu coração uma hostilidade para com o Senhor Jesus Cristo. Uma hostilidade que aqui o texto diz para nós começou nos pensamentos deles. Depois Marcos, à medida que ele conta a história, Marcos conta que eles começaram a falar contra Jesus, para Jesus, advertir Jesus de que Jesus não estava andando conforme a lei. Mais tarde ainda no Evangelho, esses homens começam a falar entre si, começam a conspirar de que modo eles poderiam dar cabo à vida de Jesus. Até que a crise vai tão longe que chega o momento em que eles acabam entregando Jesus à morte. Mas então aqui é um primeiro momento, quando Jesus está fala a respeito do perdão dos pecados, eles começam no seu coração a pensar: mas quem é esse homem para dizer um negócio desses? Esse homem está blasfemando, porque somente há uma pessoa que pode perdoar pecados, e esse alguém é Deus. E é claro, se alguém se coloca no lugar de Deus, está blasfemando, a menos que seja Deus de verdade, não é? Mas então, o texto diz aqui que Jesus percebeu o que estava acontecendo no coração deles. Uma coisa interessante, meus irmãos, assim, é muito do que uma pessoa está pensando, a gente pode perceber pelo comportamento dela, não é? A sua maneira de fazer as coisas. E Jesus aqui olha para esses 4 homens e olha para o paralítico e ele vê que o comportamento deles era a evidência de fé.
daquele tipo de fé que agrada a Deus. Porque para eles fazerem uma coisa daquelas, sem pensar nas circunstâncias, se alguém entra pelo teto na sua casa, o que você vai fazer? Você vai provavelmente acusar ele de invasão domiciliar, né? No mínimo, um negócio desse, não é? E esses homens não pensam nas consequências do que eles estão fazendo no que diz respeito à propriedade alheia. O que eles querem é chegar até a presença de Jesus. E então Jesus vê a fé desses homens pelo seu comportamento. Mas o texto diz para nós também, meus irmãos, que Jesus não apenas observa o comportamento das pessoas, mais do que isso, ele vê até o coração. Então esses homens estão ali, esses escribas estão ali passivamente. Eles não falam nada. Eles apenas ficam observando, mas o coração deles está fervilhando de uma atitude hostil para com o Senhor Jesus. Diz o texto que Jesus, pelo seu próprio Espírito, sabia o que se passava no coração deles. O que eles estavam matutando em suas mentes. Isso me faz lembrar de um outro lugar onde o Senhor Jesus, ele fala a respeito do fato de que ele conhece os corações. Aliás, a expressão que ele usa é uma expressão muito forte. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 2 agora, versículo de número 23. Em Apocalipse 2, 23, Jesus está falando com a igreja que ficava na cidade de Tiatira, e ele fala agora especialmente de uma mulher que se dizia profetisa naquela igreja, mas que estava induzindo as pessoas ao pecado. Já foi colocado lá? Eu vou ler para os irmãos. Jesus diz assim, em Apocalipse 2, 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Meus irmãos, é uma palavra forte, não é? Por que Jesus está falando isso? É que, como eu disse para vocês, havia naquela igreja uma mulher que se apresentava como profetisa, mas essa mulher, de longe, era uma profetisa verdadeira, era falsa, era completamente falsa, tanto que ela induzia o povo de Deus a viver licenciosamente, e a igreja estava tolerando aquilo, e Deus diz assim, eu dei tempo para que Jezabel, que ele chama aqui Jezabel, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. Como Jesus é misericordioso, até um pecado dessa gravidade, ele deu tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis saber disso. Então Jesus fala, então eu vou colocar ela na cama, eu a prostrarei na cama, matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Irmãos, para aquele que anda longe dos caminhos do Senhor, essa é uma advertência terrível. Cada pessoa precisa saber que onde quer que ela estiver, ela está na presença do Senhor. E que Jesus sabe mais do que o comportamento. Ele sabe a mente e o coração. E o que ele diz? Eu darei a cada um segundo as suas obras. Por isso é que Jesus usa palavras tão fortes aqui. Quando é que você repreende uma pessoa? Quando é que você faz isso, Edna? Quando a pessoa está errada. Mas você só repreende se houver uma coisa no seu coração em relação a essa pessoa. Amor. Por que Jesus fala tão forte aqui? Porque até quando ele está falando dessa maneira, Jesus está falando com amor. Está chamando as pessoas ao arrependimento. Mas, meus irmãos, ao mesmo tempo, essa frase a respeito do conhecimento que Jesus tem, me faz lembrar de uma outra história. Da história que talvez seja... como dizer qual seja a história mais bonita da Bíblia? Mas você se lembra daquele momento em que Jesus está conversando com Pedro, depois da ressurreição de Jesus. E quando Jesus pergunta a Pedro, pela terceira vez, Pedro,
tu me amas? Qual é a resposta de Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Como quem diz, olha, o meu coração está exposto, está aberto para o Senhor. E o Senhor sabe que eu te amo. Para aquele que ama o Senhor, o fato de que Jesus sonda a mente e o coração não é terror. Ao contrário, é consolo. É consolo para aquele que está cansado. É renovação das suas forças. É fortalecimento. É revigoramento. Até mesmo diante dos seus pecados. Porque ele sabe que Jesus o conhece muito bem. E Jesus sabe a quem ele ama. Ou como diz Paulo a Timóteo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Conhece o coração de cada um deles. Para aquele que está quebrantado, como diz o profeta Isaías, o olhar de Deus é cura, é saúde, é restauração. Terceiro, Jesus é aquele que traz salvação. Jesus traz juízo, mas Jesus também traz salvação. Os escribas sabiam, de acordo com as Escrituras, que só existe uma pessoa que pode perdoar pecados. Por exemplo, se nós lemos lá o Salmo 130, o escritor diz assim, contigo está o perdão, para que te temam. Ou se nós lemos Isaías 43, lá está escrito, eu, diz o Senhor, eu mesmo sou aquele que apaga as vossas transgressões. E então, eles estavam certos nisso, que é somente Deus que pode perdoar pecados. Então eles começaram a pensar em seus corações, quem esse homem é para pensar que ele pode falar uma coisa dessas? Somente um que é Deus. E nisso, meus irmãos, nessa primeira parte da história aqui, sim, eles estavam certos. Reivindicar para si a autoridade divina seria uma blasfêmia. Mas o problema é que Deus estava ali na frente deles. E eles não reconheciam isto. Deus estava trazendo salvação ali na frente deles e eles não percebiam. Porque esse homem aqui não é um homem qualquer. Quem ele é? Ele é o Filho do homem, a quem foi dado o reino. Então ele tem autoridade para perdoar pecados. E por isso o Senhor Jesus pergunta para eles, o que é mais fácil? Dizer para ele que esses pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. E para que vocês saibam que eu tenho autoridade para isso, Jesus cura aquele homem. Eu penso comigo mesmo, meus irmãos, quando leio esse texto, eu acho que não é evidente aqui que aquele homem foi procurar Jesus porque ele era paralítico. O que ele queria era estar diante de Jesus. Porque quando Jesus olha para ele, ele não fala a primeira coisa para ele, você quer ser curado? Ele não pergunta isso, como ele fez lá no tanque de Betesda. Ou então, o paralítico diz para ele, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim e cura-me. Não é isso, não é essa a conversa. Jesus, que sonda os corações, olha para esse homem e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Eu tenho a impressão de que a primeira motivação desse homem era essa, e que ele foi curado para que Jesus fosse demonstrado como o Filho do homem. Como disse alguém, esse homem foi lá buscando uma bênção e recebeu duas. Ou como diz Efésios capítulo 3, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas Jesus, então, ele olha para aquele homem e a primeira coisa que ele faz é dar a ele a certeza de que entre ele e Deus estava tudo bem. Filho, os teus pecados estão perdoados. E quando Jesus cura aquele homem, as pessoas todas olhando para a cena, elas começam a dar glória a Deus. Elas começam a dizer, que coisa impressionante, jamais vimos algo assim. Eu gostaria, meus irmãos, de
então, a partir disso, tirar algumas conclusões para todos nós aqui, algumas aplicações. Na semana passada, ao meditar sobre o texto de Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45, eu disse que na Bíblia, a lepra, nos tempos da Bíblia, entre a sociedade de modo geral, a lepra era um símbolo do pecado. Aliás, muitas pessoas pensavam que se alguém estava leproso era porque havia cometido algum pecado, com certeza. E por causa disso, então, as pessoas pensavam na lepra dessa maneira. E eu disse para vocês que é muito apropriado a gente pensar assim, porque a lepra, né, essa palavra tal como é usada na Bíblia, é aquela doença que deforma os órgãos do ser humano, os seus membros, a ponta dos seus membros, o rosto, e assim o pecado faz na nossa alma também. Mas agora, meus irmãos, eu gostaria de dizer que também nós podemos afirmar, podemos fazer a mesma analogia com relação ao pecado. Porque o pecado, assim como a paralisia infantil, eu acho que muitos dos irmãos aqui devem se lembrar, lá no passado, quando nós éramos crianças, era até que meio comum a gente ver alguém que havia sofrido de paralisia infantil. Não havia vacinas para isso naquela época, não é? Graças a Deus que hoje é diferente, mas assim como a paralisia paralisa as pernas de uma pessoa, o pecado também paralisa a alma de uma pessoa. O pecado faz com que a pessoa se sinta impotente diante das coisas da vida. Faz com que o coração fique amedrontado. Faz com que a pessoa se sinta culpada, com que a consciência fique culpada, e uma consciência culpada, ela não tem alegria de viver. Os pecados fazem os homens, fazem os seres humanos se sentirem derrotados diante dos problemas da vida, fazem os homens se sentirem com complexo de inferioridade. Mas sabem qual é o único pecado para o qual não há remédio? A incredulidade. Porque todo o pecado, disse Jesus, será perdoado, a menos que você atribua à obra do Espírito Santo por intermédio de Jesus, coisa do diabo. Mas todos os outros pecados podem ser perdoados. E por meio do Evangelho, cada ser humano é colocado diante de Jesus. Colocado diante daquele que é o Senhor de todo o universo. Aliás, é por isso que nos outros textos da Bíblia já não é usada a expressão Filho do Homem, é usada a expressão Senhor, porque esse é o seu significado. Diante ou através da palavra de Deus, cada pessoa é colocada na presença daquele que sonda as mentes e os corações. E quando uma pessoa se achega a ele com fé, ele diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. Quero fazer 4 aplicações, meus irmãos, para a vida de cada um de nós. No texto nós vemos 4 tipos de reações das pessoas em relação a Jesus. Primeiro, na vida daqueles 4 homens que levaram o paralítico a Jesus. E por que eles levaram? Pastor, o homem era paralítico. E sabe, meus irmãos, tem muita gente que não é capaz de chegar sozinha a Jesus. Tem muita gente que precisa de ajuda, que está paralisada por causa dos seus pecados. Ou como diz, mudando de metáfora, está cega por causa dos seus pecados e não sabe para onde vai. E nós precisamos ser solidários com os pecadores. Precisamos ser solidários com aqueles que estão sem Cristo. E nós podemos ser instrumentos de Deus para levá-los a Cristo.
Primeira coisa que nós podemos fazer é orar. Hoje cedo, uma das nossas irmãs estava pedindo, ore pelo meu filho. E a gente disse, sim, estamos orando. Por quê? Porque, meus irmãos, somente Deus pode libertar o cativo do diabo. Somente Deus pode curar a paralisia das almas, tirar a cegueira, abrir os ouvidos dos surdos, fazer com que aqueles que estão mortos espiritualmente voltem à vida. Então nós precisamos orar pela salvação das pessoas. Segundo, nós também podemos evangelizar. Nós também podemos falar que em Cristo há salvação, que em Cristo há transformação de vida. Também nós podemos convidar outros para virem e ouvirem a palavra de Deus. Tem tanta coisa que nós podemos fazer. Certa vez eu já falei isso com vocês, vamos imaginar que, por exemplo, nós estivéssemos aqui cantando, ai, Deus nos salvou, que coisa maravilhosa, e de repente a gente ouvisse ali do outro lado da rua, naquelas casas ali, as pessoas gritando, socorro, socorro, a casa pegou fogo, eu estou morrendo queimado, e a gente ficasse aqui dentro, ai, que maravilha, Jesus me amou, e a gente não fizesse nada em relação àqueles que estão sendo queimados. É a mesma coisa, meus irmãos, nós podemos dizer, se nós formos omissos em relação àqueles que precisam ser levados a Cristo. Então precisamos ser solidários. Essa é a primeira coisa que nós podemos fazer. A segunda coisa é que nós podemos olhar para o paralítico também. E esse paralítico, ele tinha uma coisa muito grande que ele precisava no seu coração. Ele precisava ser salvo. Ele precisava ser perdoado. Eu acho, como eu disse a vocês, que essa era o primeiro desejo do seu coração. E então, mesmo que de um modo passivo, ele não faz nada para chegar até ali, mas ele é levado pelos outros. Provavelmente ele pediu. Quando eu fiquei pensando nisto durante a semana, me lembrei, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu também não conseguia chegar até Jesus por causa da multidão, não é? Porque ele deveria ser da minha altura, talvez. E então ele correu adiante, ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. Ele foi em direção a Jesus. Eu fiquei pensando naquela mulher enferma que cogitou assim consigo mesma, se eu tão somente tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. E se você ficar olhando para os evangelhos, você vai ver, por exemplo, aquele centurião também que disse para Jesus, Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade, e eu sou um homem colocado em autoridade, então eu sei que o Senhor nem precisa ir lá na minha casa, basta o Senhor dizer uma palavra, e o meu rapaz será curado. Todas essas pessoas, meus irmãos, que eu estou citando, elas têm todas uma coisa em comum. O que elas tinham? O que Jesus fala para essas pessoas? Fé. Ora, meus irmãos, assim como aquele paralítico, o que Deus espera de ver na vida de cada um é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, segunda coisa, seja uma pessoa solidária, mas seja também uma pessoa de fé. Confie a tua vida a Jesus. Confie o teu caminho a Jesus. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Tenha fé no Senhor, naquele que sonda mentes e corações. Terceiro, agora falando de um outro exemplo, mas um exemplo errado. Os escribas. Irmãos, como eu disse para vocês, aqueles eram os homens encarregados de copiar a Bíblia, interpretar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Eram homens que conheciam muito. E eu tenho falado para vocês também que não existe nesse mundo uma vocação mais honrosa do que esta, de pregar a Bíblia, de ensinar a Bíblia. Porque quando você prega, você está falando em nome de quem? Você está falando em nome do céu. Está falando em nome de Jesus. É um embaixador da parte dele. Então, eu peço licença para os irmãos, assim, para falar para vocês um pouquinho, assim, do sentimento do meu coração, né? Outro dia eu estava comentando com alguém, olha,
quando eu estou pregando, não existe lugar melhor na terra para mim. Não é? É uma coisa boa demais. Eu começo a minha semana lendo o texto, logo na segunda-feira, leio muitas vezes, na terça-feira eu vou reunindo o material, na quarta-feira eu começo a escrever aquilo que eu tenho reunido na minha mente, e meus irmãos, como isso é gostoso. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês, eu tenho que escrever assim nas minhas orações: Senhor, eu me sinto muito feliz por ter sido chamado para pregar a Tua palavra, mas eu temo e tremo. Porque, meus irmãos, ao mesmo tempo em que pregar a palavra de Deus é a maior vocação que alguém pode receber, como disse alguém, é a vocação mais perigosa do mundo. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Porque o homem para quem eu olharei, diz o profeta, é o homem que teme e treme da minha palavra. Então eu peço a Jesus: Senhor, me dá graça para que eu não seja apenas um falador da Tua palavra, mas me dá graça para eu entender, para Te conhecer e viver de modo agradável a Ti. Porque Paulo falou assim: eu não quero que, tendo pregado a outros, eu mesmo venha a ser desqualificado. Quer dizer, eu preciso levar Deus a sério. E por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Os escribas, eles conheciam muito a Bíblia. Mas sabe qual é o problema? É que conhecer a Bíblia, o que ela diz, a sua letra, não é tudo o que nós precisamos fazer quando estamos diante da Bíblia. O problema, meus irmãos, é que esses homens começaram a cogitar nos seus corações: mas quem é ele? E qual era o problema deles? Será que era um problema intelectual? Eu quero responder a essa pergunta com um texto que mais tarde Marcos vai escrever. Marcos capítulo 15, versículos 9 a 11. Marcos capítulo 15, versículos 9 a 11, está escrito assim: Então Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes lo haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Escolheram que fosse solto o bandido, não é? E que o rei dos judeus fosse crucificado. Agora, qual foi o problema desses homens? Será que o problema estava aqui? Marcos diz que Pilatos sabia que o problema daqueles homens era uma coisa chamada inveja. De outra maneira, meus irmãos, o problema é no coração do homem. É ali que precisa ser tratado, em primeiro lugar. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, toda essa turma aqui, era gente que não queria perder a sua posição. E então, quando vem Jesus e começa a falar, incomoda. Por isso, nós precisamos também olhar para isso e temer e tremer diante da palavra de Deus. Seguir a Jesus é coisa séria. Seguir a Jesus é para aqueles cujo coração está disposto a ser quebrantado. Quarto, a atitude de todos. E eu espero que aqui Marcos também tenha tido a felicidade de incluir os escribas e fariseus. Porque o versículo 12 diz assim: Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Sim, meus irmãos, a história termina com todo mundo glorificando a Deus. Eu quero concluir fazendo essa grande aplicação para todos nós. Busquemos a glória de Deus. Vivamos para a glória de Deus. Glorifiquemos a Deus por tudo,
por tudo que Ele nos tem revelado, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que nós temos recebido dEle. Glória seja a Deus Pai, glória seja a Deus o Filho, glória seja a Deus o Espírito Santo, porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção, muito mais do que nós possamos pedir ou imaginar.